Olá, bem-vindos à trilha dos trabalhos acadêmicos da SET Experience 2020. O Rafael Diniz, da Universidade de Brasília, irá apresentar o trabalho Enlaces de rádio de longa distância utilizando a banda de HF. Olá, meu nome é Rafael Diniz. Eu vou apresentar o artigo Enlaces de rádio de longa distância utilizando a banda de HF. Esse artigo foi coautorado também por Milene Farias, minha orientadora, na Universidade de Brasília, Brasil. Estou feliz de participar da SET 2020 e, bom, vou começar minha apresentação. Bom, aí está um outline, né, um sumário do que eu vou falar, uma introdução, depois um pouquinho sobre as telecomunicações digitais em HF hoje e algumas conclusões. Bom, como introdução eu vou falar um pouquinho da banda de HF, porque ela é especial para enlaces de rádio, né? Bom, a banda de HF ela permite a propagação celeste, né? Ou propagação ionosférica, né? Em inglês Skywave, né? Que é um tipo de propagação em que o sinal entre emissor e receptor ele reflete na ionosfera uma ou mais vezes, né? Aqui no nosso caso a gente vai falar somente de sistemas de enlace de HF que refletem uma vez, tipicamente uma vez somente na ionosfera, né? E tipicamente utilizam o tipo de transmissão NVIS, né? Near Vertical Incidence Skywave, na qual o sinal é transmitido de forma vertical, né, para cima, para prover uma área de cobertura adjacente ao transmissor contínua, né? Em contraposição ao NVIS, existem enlaces em HF de longa distância que utilizam ângulos de transmissão com relação à superfície bem baixos, né? De forma que o sinal reflete na ionosfera e vai retornar à superfície da Terra numa distância bem grande. No entanto, esse modo de transmissão você tem uma área de sombra, né, no salto da onda, né? Você não tem uma área de cobertura contínua, né? Então aqui nós estamos falando de NVIS. E, bom, quais os usos de HF para a transmissão digital hoje, né? Então nós temos a radiodifusão digital, né? Nós temos atualmente um teste sendo conduzido pela Universidade de Brasília juntamente com o Ministério das Comunicações, de transmissão com o sistema digital Rádio Mondiale através da estação da EBC de ondas curtas de alta potência, né? Que fica aqui no Distrito Federal. E o uso militar de HF também é bem desenvolvido, né? Os sistemas de telecomunicação digitais militares são bem avançados, né? Ao menos os sistemas norte-americanos, que são padronizados pelos Estados Unidos e importados como padrões internacionais da OTAN, né? Da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é composto aí pelas maiores potências militares, incluindo os Estados Unidos, vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? Então, essa é uma introdução para uso civil. Nós vamos ver 3 exemplos de uso civil de telecomunicações digital em HF, tá? Eu não vou me ater muito a telecomunicações analógicas em HF. Existe bastante coisa já na literatura e também é um uso extremamente disseminado, principalmente em regiões afastadas, como a Amazônia, né, em regiões que têm um acesso complicado à infraestrutura de telecomunicações. A fonia analógica é hoje muito utilizada, né, utilizando transceptores SSB para HF comuns, mas obviamente a fonia analógica tem limitações e por isso as telecomunicações digitais são muito importantes, né? Então, entrando já nos exemplos que a gente vai apresentar, né? Aqui tem um mapa de um dos projetos que a gente mencionou no artigo, desenvolvido no Pará, no qual as estações aqui na figura tem uma bolinha, né?
tem, por exemplo, a estação Morro Verde, Morro do Anfrísio, Paulo Afonso, São Francisco, e a cidade, né, de Altamira, o núcleo urbano da cidade, que fica aqui em cima. A escala aqui, né, você tem aqui uma escala aqui de 60 quilômetros, né, pequenininha à esquerda. Então, aí claramente é possível perceber que existem distâncias aí de 100, 200, 300, 400 quilômetros, né, entre, por exemplo, Cachoeirinha e Altamira. Você tem aí mais de 400 quilômetros, ou aproximadamente 400 quilômetros de distância, né? E também comunicações entre as comunidades tem distâncias aí entre 60 quilômetros, 100 quilômetros, né? Os exemplos que a gente cita no artigo são 3. Esse que eu estou apresentando aí, as estações que foram instaladas no Pará, no município de Altamira, que é o segundo maior município do mundo, né? Era o primeiro maior município do mundo, até separar de Félix do Xingu e outros municípios. Hoje é o segundo maior município do mundo. Tem distâncias aí maiores de 500 quilômetros em linha reta de um ponto a outro do município, né? Bom, outros exemplos que a gente cita incluem um projeto no Acre, no município de Marechal Taumaturgo, para interligar a reserva extrativista do Alto Juruá até o núcleo urbano da cidade em Marechal Taumaturgo, e também uma demonstração no México, no estado de Oaxaca, em que uma comunidade distante aproximadamente um pouco mais de 100 quilômetros do centro urbano da cidade, no entanto, uma comunidade sem infraestrutura de telecomunicação no meio de montanhas, né? Também é um projeto que a gente cita. Esses projetos no Pará, o projeto no Pará foi numa região que é conhecida como Terra do Meio, dentro do município de Altamira. Na verdade, ela se estende até por municípios adjacentes. E também citamos o exemplo de um uso para enlace de ondas curtas digital feito na década de 2000 no Peru, pelo projeto ERAS, Enlace Hispânicos de Salud, que também foi desenvolvido pela PUC Peru, né? Enfim, agora eu vou fazer uma apresentação dos elementos básicos de uma estação para ser utilizada para fazer enlaces de HF, né? É um setup básico e barato, né? Muito mais barato que qualquer outra solução que envolva instalação de enlaces com linha divisada, ou instalação de fibras óticas, ou mesmo enlaces satelitais que têm um custo mensal constante, além dos equipamentos que são mais caros, né? Bom, é necessário uma torre, né, um poste para erguer os lados da dipolo. Tipicamente são utilizados dipolos como essa, dipolos simples, que são instalados ou de forma totalmente horizontal, né, com os fios alinhados, ou em V invertido. Tipicamente se usa V invertido, porque o V invertido possibilita um diagrama de radiação que não é somente vertical, né, de forma que é um bom balanço aí para prover uma cobertura próxima, mas também uma cobertura um pouco mais distante, né, como aquele exemplo lá em Altamira, que às vezes você precisa chegar bem a 500 km, 600 km, aí eventualmente uma antena que está com um diagrama de radiação totalmente vertical, você não consegue chegar, né? Então, postes, antena, tipicamente na região amazônica, por exemplo, você não tem energia elétrica, né, de rede, né? Então é tudo fora da rede. Então normalmente para uma estação de um nó de rede em ondas curtas, vamos dizer assim, você vai precisar de tipicamente energia solar, com painel solar, bateria, o transceptor de rádio HF, muito os transceptores hoje utilizados na Amazônia, por exemplo, são os mais simples, né? Mas ainda assim, por exemplo, esse é um Icon IC78 simples, mas que todos esses rádios para HF provêm uma potência de saída de 100 watts pico a pico, né?
Então não são rádios com pouca potência, de forma que eles falam bem, conseguem estabelecer um enlace basicamente qualquer horário do dia na banda, por exemplo, de 40 metros, né? Lembrando que quando eu falei Amazônia, mesmo no México, no sul do México, no estado de Oaxaca, a gente está falando aí da zona tropical, né? Aí dá para se dizer aí mais ou menos o número de graus aí do Equador que faz com que essas regiões caiam dentro da anomalia equatorial ionosférica, né? Que tem aí uma consequência para essas regiões tropicais de prover um MUF, né? Um Maximum Usable Frequency alto, né? Então, com o MUF alto, a gente consegue basicamente estabelecer contatos NVs 24/7, né? Sem interrupção, sem horários de interrupção no enlace. Claro, horários em que a camada aí da ionosfera absorve mais o sinal, de noite a camada se desfaz, então não há essa absorção, de forma que o canal muda muito durante as horas do dia, mas nunca fica escuro, né? Sempre se consegue estabelecer um enlace, claro, com maior ou melhor qualidade, né? E, bom, indo para uma questão mais técnica, né? Quais os modems, né? Já que os rádios transceptores HF comuns são utilizados, né, nesses projetos de enlace de HF digital civil, e esses rádios de HF são para voz, lembrando que todos eles então têm uma banda passante aí em torno de 3 kHz, né? O modem, que é executado no PC, né, ele tem uma largura de banda limitada, né? Aqui tem um comparativo de alguns modems aí disponíveis para uso civil, né? Que você pode acoplar a qualquer rádio desses HF tipicamente utilizados para fonia, né? Para voz analógica, SSB. Então, você tem o Factor 4 e o Factor 3, que são modems implementados em hardware, vendido por uma empresa alemã, que cobra aí em torno de 1.200 a 1.400 dólares a caixinha, né, com o modem. Nós temos o Vara, que é um software para Windows pago, que custa 65 dólares. O AirDoP, né, Amateur Radio Digital Open Protocol, que é o modem que foi utilizado na maioria dos projetos de enlace digital de HF no Brasil, pelo menos os projetos que a gente cita, que é um modem em software livre, aberto. Então, você consegue executar ele numa Raspberry Pi, num hardware embarcado, né? Mas como a gente vai ver, ele tem uma performance muito ruim, né? E de forma que estão sendo desenvolvidos novos modems para uso civil em software livre, né? Aberto, públicos, né? E o último é o Inmore, que já é um modem relativamente antigo, que também tem uma performance bem limitada, né? Então, aí os bit rates variam aí, por exemplo, do Factor 4, que tem maior performance, em um canal multipath good, assim como definido nas normas da ITU para simuladores de canal em HF. Nós temos o Factor 4 com 30 dB de relação sinal-ruído, que é bem irreal numa condição de enlaces onde os equipamentos citados, 35 kilobytes por minuto, né? O Vara, por exemplo, ali chegando aí quase a 30 kilobytes por minuto, e o AirDoP, que foi utilizado nesse projeto, chegando aí por volta de 2,5 a 3 kilobytes por minuto, né? Num canal bom, num exemplo realístico, né? Usando esses rádios de 100 watts, a gente consegue até 15 dB de relação ao sinal-ruído, o que vai prover aí, por exemplo, usando o Vara, né? Que é um modem que a gente está testando também, porque ele tem um custo baixo, e software, né? A gente consegue ter uma relação sinal-ruído de 15 dB, aí por volta aí de 7,5 kilobytes por minuto, né? Enquanto com o AirDoP a gente consegue menos, né? A gente consegue aí por volta de 2 kilobytes por minuto, né?
que é bem pouco, né? De forma que o uso de protocolos como o IP, né, o Internet Protocol, é bem complicado em sistemas de telecomunicação HF como esses, né, que estão sendo utilizados hoje para uso civil, né, eles têm uma limitação bem grande de bitrate, de forma que o IP, assim como eu cito alguns exemplos, não é um protocolo com muito overhead, com tipicamente os protocolos de mais alto nível que sentam em cima do IP na pilha de rede são muito verbosos, né? São muito verborrágicos, tem vários tipos de confirmação, então o IP não é bom para HF. O projeto Hermes, que é um projeto sendo desenvolvido pela ONG Rizomática, uma ONG norte-americana, adotou o UCP, o Unix to Unix Copy, que é um protocolo feito pela Bell Labs para o Unix versão 5, se eu não me engano, para estabelecer links entre computadores Unix em universidades, centros de pesquisa, via linha telefônica comum, né? Então ele permite, por exemplo, permite ainda, por exemplo, agendamento de chamadas, né? Você pode, por exemplo, agendar um horário para o enlace UCP ser estabelecido, na época uma ligação telefônica, e os arquivos que têm de ser transferidos de um computador para outro e vice-versa são transferidos, né? Ele permite também a execução de comandos remotos, né? O que pode ser importante para update over the air de sistemas baseados em HF utilizando o UCP, né? Bom, como vemos, ainda existe uma evolução em curso, né, da camada física dos enlaces em HF digitais sendo utilizados para uso civil. Ainda tem uma performance com bitrate bem baixo, né, de forma que a transmissão de sons e imagens tem que ser feita utilizando codificadores que comprimem o máximo possível, né. No exemplo que a gente deu da demonstração no México, né, foram transmitidos SMS e mensagem de voz via HF, né, pelo enlace HF. As mensagens de voz foram codificadas com o codec 2, que é um vocoder, né, um codificador de voz, a taxa de 1300 bps. Né. Existem codificadores de voz aí, vários, né, que variam aí de aproximadamente 600, até de 400 bps, até 2400 bps. Né. Nós estamos assim no momento de várias novas propostas de codificadores utilizando aprendizado de máquina, né? A proposta mais otimizada computacionalmente falando é a LPCnet, que a gente consegue rodar em tempo real no PC comum, que tem uma qualidade muito boa, a 1600 bps, e codificadores de imagem novos, né, também utilizando técnicas de aprendizado de máquina e redes neurais, como o HiFi, desenvolvido aí por engenheiros do Google e de algumas universidades, que em publicação recente aí já mostra um ganho 3 vezes, um ganho de uma compressão de 3 vezes maior com relação à última geração dos padrões de compressão de imagem, né? Bom, com relação às conclusões, primeiro vale ressaltar que nós temos grandes assimetrias tecnológicas, né, entre os sistemas de telecomunicação HF e os padrões de telecomunicação em HF disponíveis para uso militar e para uso civil, né. Os padrões conhecidos como STANAG, né, feito pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, permite de forma adaptativa o rádio HF utilizar até 48 kHz de banda passante, né, permitindo bitrates aí de até superiores a 100 kilobits por segundo, né, de forma que sistemas civis ainda estão limitados a 3 kHz. Né. Bom, então esse fato da carência de transceptores de banda larga para uso civil afeta a forma que as redes atualmente estão sendo desenhadas, né, com uma pilha de rede otimizada para essas características de grande limitação de bitrate. Acreditamos que o desenvolvimento de uma pilha de rede otimizada para uso em HF pode impulsionar a adoção da banda de HF para sistemas de telecomunicação
para locais isolados, para locais de floresta como a Amazônia, e tem um custo bem baixo quando comparado a outras soluções, e é muito fácil de ser instalado, né? Então, bom, acho que essa é a minha apresentação. Espero ter sido claro. E qualquer dúvida, vocês podem escrever para o meu e-mail. Muito obrigado pela atenção e espero podermos interagir em breve fisicamente. Obrigado. Rafael, muito obrigado pela apresentação. Se você tiver alguma pergunta para o nosso palestrante, entre em contato com ele através de seu e-mail.